Boa tarde, meu nome é Carla do Amor Divino, juntamente com Luan Lessa e o Gabriel Prado, todos os discentes do curso de Engenharia Ambiental, traremos um breve resumo, com algumas explicações, aplicações e o histórico da formulação da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades. Bom, antes de falarmos sobre incisos e artigos, precisamos ter em mente alguns conceitos. Vamos começar com um conceito que gera um pouco de divergência no meio, que seria o conceito de cidade. Como existem diversas abordagens e critérios para delinear seus sentidos, então acaba sendo um pouco complicado essa conceitualização. Nós vamos ficar com o conceito delimitado por José Afonso da Silva, que considera a cidade como um núcleo urbano, onde se situa a sede do governo municipal, onde ocorre o desenvolvimento de vários sistemas, como de natureza política, administrativa, social e econômica. Tudo isso diverso da área rural, integrante da mesma unidade territorial. Vale lembrar que existe diferença entre centro urbano e centro habitacional. Então, assim, nem todo centro habitacional, onde tem as casas, moradias, pode receber o título de urbano. Para isso é necessário observar alguns requisitos, como empregos, comércio, manufatura, densidade específica. A formação das cidades passa por um processo de urbanificação, que é quando a população da cidade ela cresce de uma forma superior à população rural. Esse crescimento populacional nas áreas urbanas gera problemas que são vistos por todos, em relação a saneamentos, infraestrutura, moradia. E para tentar resolver esses problemas, entra em cena a urbanificação, que seria uma intervenção do Estado, do poder público, para transformar o meio urbano com a intenção de resolver os problemas. Para tentar ajudar esses planos a darem certos, entra em cena o urbanismo, que seria o planejamento, as metas, a interação do poder público para atuar e para delimitar quais áreas serão revitalizadas, quais áreas terão alguns serviços, benefícios, e para que de fato essas melhorias ocorram, teríamos a atividade urbanística, que é uma função pública, de executar o que foi planejado durante o processo de urbanismo. E essa atividade urbanística ela deve levar em consideração e prioritariamente interesse coletivo e não interesse privado. O bem-estar da coletividade deve ser posto como prioritário nesse processo de atividade urbanística. Bom, agora que conhecemos alguns conceitos, vamos entender como surgiu a lei. O Brasil ele era um país rural até 1950, tornando-se um país majoritariamente urbano a partir de 1960. Como nós já vimos, o processo de urbanização ele eleva a demanda por produtos e serviços. E então, muitas entidades e grupos organizados passaram a reivindicar direitos. Em 1960, houve um seminário de habitação e reforma urbana, onde começou a tratar-se sobre essa questão de planejamento urbano, valorização de áreas e serviços que seriam ofertados à população. Porém, em 1964, com o golpe militar, houve um certo bloqueio no avanço dessas negociações, já que o governo tornou inconstitucional qualquer tipo de manifestação popular. Porém, em 1970, outros grupos se levantaram nessa questão de busca por direitos
E a partir de 1988, em 1986, na Assembleia Constituinte, alguns grupos que participaram do Fórum Nacional de Reforma Urbana, eles conseguiram angariar um abaixo-assinado com 130 mil assinaturas. E a partir daí foi criada a lei, né, na Constituição de 1988, porém a Constituição previa que essa lei precisaria de legislação específica para ser regulamentada. E essa legislação específica seria a Lei 10.265, que é a Lei do Estatuto das Cidades. Ela só veio mesmo no ano de 2001. No ano de 2003, foi criado o Ministério das Cidades. Os dispositivos da lei, elas fundamentam-se para exigir da propriedade urbana o cumprimento de sua função social. É importante notar que a função social da propriedade não está apenas em alguns aspectos da Constituição. Ela integra a nossa própria ordem econômica. Segundo o artigo 170 da Constituição Federal, entre os princípios da ordem econômica que orientam essa determinação, encontram-se lado a lado a propriedade privada, a livre concorrência, a defesa do meio ambiente e a função social da propriedade. Ainda de acordo com a Constituição, cabe à União fixar as diretrizes gerais da política urbana e aos municípios formular e executar sua política de desenvolvimento urbano conforme essas diretrizes. O objetivo da política local é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O instrumento básico da política urbana municipal é o Plano Diretor. No caso da propriedade urbana, tanto pública quanto particular, a Constituição elegeu o Plano Diretor como referência para a função social e fixou penalidades para os casos de descumprimento. O que fez então o Estatuto da Cidade? Em primeiro lugar, estabeleceu as diretrizes exigidas pela Constituição. Vale observar que, embora dotados de autonomia em nossa organização federativa, os municípios estão obrigados pela Constituição a atender a essas diretrizes. A ação municipal está, portanto, vinculada e seu descumprimento pode até caracterizar improbidade administrativa. Entre as 18 diretrizes gerais fixadas pelo Estatuto da Cidade, podem ser destacadas a garantia do direito às cidades sustentáveis, a gestão democrática por meio da participação popular nas decisões e ações do governo, a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados às necessidades da população, a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar, entre outros efeitos, a retenção especulativa de imóvel urbano, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, a adequação da política econômica, tributária e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano e a recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Para implementar essas diretrizes, o Estatuto das Cidades oferece aos municípios diversos instrumentos.